Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido verme Bill, sim, o namoro é a época ideal para plantar aquelas sementes que daqui a 10 anos darão os frutos do ódio doméstico. Podemos induzir os homens a confundir as consequências do encanto produzido pelo desejo não satisfeitos com os resultados da caridade. Aproveite-se da ambiguidade da palavra amor. Deixe-os pensar que foi por causa do amor que resolveram seus problemas, quando na verdade nada fizeram além de evitá-los e postergá-los sob a influência do encantamento. Enquanto esse estado de coisas durar, você terá a chance de secretamente piorar os problemas e transformá-los em problemas crônicos. O grande empecilho é a abnegação. Mais uma vez chamo a sua atenção para o admirável trabalho desenvolvido por nosso departamento filológico, ao substituir a caridade positiva do inimigo pela abnegação negativa. Graças a isso, você pode, desde o início, ensinar um homem a renunciar a coisas boas, não em nome da felicidade de terceiros, e sim para que ele possa ser altruísta ao renunciar a elas. Isso é uma grande vantagem. Outra coisa de grande ajuda para as partes envolvidas são os homens e as mulheres e a divergência de opinião, obra nossa, que ambos possuem sobre a abnegação. Para uma mulher, abnegação significa principalmente preocupar-se com os outros. Para o homem significa não criar problemas para os outros. Consequentemente, uma mulher que já estiver num estágio avançado nos serviços prestados ao inimigo será muito mais inconveniente e irritante do que qualquer homem, exceto aqueles que nosso Pai já dominou completamente. E por outro lado, um homem terá de passar ainda um bom tempo ao lado do inimigo antes de agir espontaneamente para agradar os outros do mesmo modo que uma mulher o faz em seu dia a dia. Assim, enquanto a mulher busca ser generosa e o homem busca respeitar os direitos alheios, cada sexo, sem nenhuma razão óbvia, passa a ver o outro como absurdamente egoísta. Você pode criar ainda mais confusões. O encanto erótico produz um sentimento de gentileza mútuo, antes do qual cada um se sente realmente satisfeito ao ceder aos pedidos do outro. Eles também sabem que o inimigo exige deles um certo grau de caridade que, se obtido, resultaria em atos semelhantes. Você deve fazer com que eles estabeleçam como regra para toda a vida de casados esse grau de autossacrifício mútuo, que no presente brota naturalmente do encanto, mas que quando o encanto desaparecer, eles não terão como tornar realidade, pois não terão caridade suficiente. Eles não serão capazes de ver a armadilha, já que estão duplamente cegos. Confundem o entusiasmo sexual com a caridade e pensam que esse entusiasmo irá durar. Quando um certo tipo de abnegação oficial ou legal já estiver estabelecido como regra, uma regra que não pode ser mantida, porque os recursos emocionais de ambos fenecem e seus recursos espirituais ainda não amadureceram, os resultados serão excelentes. Ao discutir qualquer ação conjunta, torna-se obrigatório que A discuta em favor dos supostos desejos de B e contra seus próprios, enquanto B deve fazer o oposto. Em geral, é impossível saber quais os verdadeiros desejos de cada um. Com sorte,
eles terminarão por fazer algo que nenhum dos dois quer. Enquanto cada um erroneamente se sente superior ao outro moralmente e nutre secretamente o desejo por um tratamento preferencial, devido à abnegação que demonstrou possuir, além de guardar um rancor oculto pelo outro, por ele ter aceito tão facilmente o seu sacrifício. Mais tarde, você poderá até arriscar aquilo que podemos chamar de ilusão de conflito generoso. Esse é um jogo que funciona melhor com mais de 2 pessoas. Uma família com filhos já adultos, por exemplo. Alguém propõe algo bastante trivial, como tomar chá no jardim. Uma das pessoas faz questão de deixar bem claro, embora não com essas palavras, que prefere não tomar chá no jardim, mas está, é claro, disposta a ceder em nome do seu altruísmo. Os outros instantaneamente desistem da proposta, aparentemente por causa do seu próprio altruísmo, mas na verdade porque não querem ser usadas como um receptáculo onde a primeira pessoa deseja seus insignificantes rompantes de abnegação. Mas ela também não aceita ser dissuadida de sua orgia altruísta. Ela insiste em fazer o que os outros querem. Os outros insistem em fazer o que ela quer. Logo os ânimos ficam acirrados. Logo alguém dirá: então pronto, não vou tomar chá coisa nenhuma. E segue-se uma verdadeira briga cheia de ressentimento de ambos os lados. Percebe como a coisa funciona? Se cada lado estivesse lutando abertamente por aquilo que realmente deseja, todos teriam permanecido dentro das fronteiras da razão e da gentileza. Mas, precisamente porque a discórdia foi invertida e cada lado está lutando no lugar do outro, toma a amargura que flui do sentimento de superioridade moral frustrado, da teimosia e dos rancores acumulados ao longo dos anos, acaba ficando oculta de todos por essa abnegação nominal ou oficial, ou no mínimo, uma abnegação como desculpa. Portanto, cada lado está bastante alerta à mesquinharia da abnegação do adversário, bem como à falta oposição que ela os obriga a assumir. Mas ainda assim, cada um é capaz de pensar que não tem culpa de nada e que está sendo manipulado com toda a desonestidade natural a um ser humano. Um humano bastante sensato certa vez disse: se as pessoas soubessem o quanto a abnegação provoca mal-estar, poucos padres a recomendariam em seus sermões. E também disse: ela é aquele tipo de mulher que vive para os outros. Dá para notar pela expressão assustada que elas têm. Você pode dar início a tudo isso no próprio período em que um corteja o outro. Um pouco de verdadeiro egoísmo da parte do seu paciente em geral é menos eficaz para assegurar a sua alma a longo prazo do que aquele egoísmo intrincado e constrangido que ele sente inicialmente, algo que um belo dia poderá transformar-se no que eu acabo de descrever. Você já pode começar a instruir sorrateiramente um certo grau de falsidade de ambas as partes, um certo sentimento de surpresa, se a moça sempre notar o quanto ele está sendo altruísta. Faça tudo isso e, acima de tudo, não deixe que os jovens tolos percebam. Se perceberem, estarão prestes a descobrir que o amor não é o bastante, que é necessário ter uma caridade que ainda não possuem e que nenhuma lei externa pode ocupar o seu lugar. Eu só queria que Cafonilho fizesse alguma coisa para sabotar o senso de ridículo da jovem. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.